Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Bom, gente, como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje eu vim contar o meu relato de quando eu tive dengue hemorrágica, que não faz mais ou menos um mês que eu tive. E eu vim contar todos os detalhes, os meus sintomas, os remédios que eu tomei, tudo que eu senti, o porquê que eu fui internada. Muita gente não sabe que eu fui internada, mas eu fui. E é isso, hoje eu vim contar detalhes, né, e até mesmo prevenir vocês de algumas coisas que provavelmente vocês não saibam, assim como eu também não sabia. Então, é isso. Eu não vou dizer a minha frase de sempre, né? Espero que vocês gostem do vídeo, porque é um vídeo contando um relato de algo que aconteceu comigo, mas eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também possam ter ciência de algumas informações que eu vou passar aqui, tá? Então, caso você não saiba dessas informações. Então, chega de falatório e vamos aí para o vídeo do relato. Bom, gente, tudo começou no dia 19 de maio, quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Mas antes de eu contar os primeiros sintomas, vamos lá desde o início. Na quinta-feira eu tive aula, normalmente fui para aula. Normalmente na quinta-feira eu tenho aula até às 12h20 no máximo. Saí da faculdade cedo, vim para casa, tava um dia assim muito quente. Não tinha assim nenhuma nuvem no céu, tava muito quente. E normalmente, né, eu pego o circular dentro da universidade e depois eu pego um outro ônibus para vir para minha casa. Então eu desço na parada circular, atravesso uma passarela, né, que é a pista, e pego o ônibus do outro lado e venho embora para casa. Nesse período que eu tava andando para ir para parada, eu já comecei a sentir uma dor no meu pé, só que eu achava que era porque eu tava andando muito rápido para chegar em casa logo. Eu achava que era isso, né? Mas enfim. Cheguei em casa no sol quente, tomei banho, almocei e comecei a trabalhar. Como vocês sabem, eu trabalho em home office, trabalho em casa por enquanto, né? Dada a situação da pandemia, enfim. E nesse dia eu não estava realmente trabalhando, porque eu estava em treinamento para realizar um novo atendimento. Então, eu estava fazendo normalmente o treinamento pelo celular, né? Pelo Teams, na reunião no Teams. E aí eu estava fazendo um treinamento para atender realizar um novo atendimento, né? E aí, gente, quando eu cheguei em casa e tomei banho e tal, eu comecei a sentir muito frio. Comecei a sentir frio, o corpo assim meio querendo, né, ficar arrepiado. E, gente, eu sou extremamente calorenta. Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte. Aqui é muito quente. Principalmente em dia que não tem nuvem, não tem nada no céu, assim, você olha, pronto, hoje é um dia que vai ser muito quente. E realmente era um dia muito quente. E eu comecei a me achar estranho, eu falei, uai, eu sou extremamente calorenta, no dia de sol desse, eu não estou sentindo calor, tem algo de errado. Mas aí passou, opa, desculpa galera. Mas aí passou, eu comecei a fazer o treinamento e tal. E aí, como o treinamento era só acompanhando o instrutor, né, acompanhando como seria realizado todo o treinamento, o atendimento, né, seguindo passo a passo, eu falei, eu vou deitar um pouco, porque eu estava sentindo um pouco de dor de cabeça, vou deitar um pouco e vou assistir o treinamento por aqui. E aí, gente, eu me deitei e eu tenho um edredom um pouco grosso e eu raramente me cubro com edredom, mas eu não sei o que raramente não. Quando é de dia, eu mal me cubro eu nunca me cubro com edredom de dia, nunca, porque eu sinto muito calor. E à noite eu só me cubro com o edredom quando eu sinto muito frio. Só que nesse dia eu me cobri com o edredom e eu falei, tem algo de errado. Eu nunca me cubro com edredom, nem com pano fino durante o dia, tem algo de errado. E aí eu peguei no sono, normalmente eu dormia assim, né, com as mãos aqui.
Peguei no sono, em 20 minutos eu me acordei, porque, né, eu tava em treinamento. Acabei pegando no sono, 20 minutos depois eu acordei e minha mão tava doendo muito. E eu pensei, né, poxa, eu passei um bom tempo assim, 20 minutos, com a mão assim, deve ter ficado dormente. E aí deve ainda estar voltando ao normal. Só que começou que, gente, que eu não fechava a mão, eu ficava assim, ó, com a mão assim. Eu não conseguia fechar mais que isso. E eu falei, cara, que estranho. E aí eu me levantei. Quando eu me levantei, eu senti uma dor muito forte no pé. Muito, muito forte. Eu comecei a mancar, literalmente, porque eu não, a dor era muito forte. E aí eu falei, cara, isso tá estranho. Aí eu fui, peguei o termômetro e medi minha temperatura. E quando eu fui ver, eu estava com 37, quase 38 de febre. Aí eu falei, tá aí a explicação por que eu tô sentindo frio. E aí automaticamente eu falei pro meu esposo que eu tava sentindo, né? Eu falei, olha, eu não me cubro. Ela olhou pra mim e falou assim, realmente você se cobriu com edredom e você nunca se cobre. Aí eu fiz, então, o que será? Né? Porque eu tô sentindo febre e tal. Aí falou, você está com certeza com chikungunya, né? Pelo fato de eu estar com os dedos doendo, isso aqui meio doendo, o pé doendo, os dedos doendo do pé. Então ele falou, você tá com chikungunya. Aí eu, nada, que história, não sei o que, blá, 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 tal. De noite eu senti, e aí eu tomei remédio, tomei dipirona, tomei um banho e passou. Depois de algumas horas a febre voltou e voltou mais alta, voltou com 38,6. 38,6. Continuei tomando remédio, né, de 6 em 6 horas, de pirona, tomava 40 gotas, tomava banho, a febre passava, depois de um tempo voltava de novo. E aí ficou nessa. No dia 30, no dia 20 do 6, do 5, na sexta-feira, eu continuei com as dores nos braços, na mão, com as dores nos pés, continuei com febre. E foi quando eu decidi entrar em contato com a médica. Gente, eu só vou no hospital mesmo, né, assim, nas últimas, quando realmente não tem mais nada do que eu já fiz tudo em casa. Eu tenho um enfermeiro em casa, meu esposo é enfermeiro, então ele sabe como proceder. Então eu só vou realmente no médico quando já esgotou todas as possibilidades de eu me tratar em casa. Então eu só vou pro médico nas últimas. E aí, o meu plano, né, que é pela empresa, lá, não sei se em todos os planos tem isso, mas no meu plano tem a opção de você se consultar com o médico por videochamada. E aí foi o que eu fiz. De noite, eu entrei em contato com uma médica e expliquei tudo o que estava acontecendo comigo. Ela falou, olha, provavelmente é chikungunya, porque você só está sentindo febre, só está sentindo as dores, né, nas articulações. Provavelmente é chikungunya. Aí o que ela passou pra mim foi tomar muita água, dipirona de 6 em 6 horas, soro solúvel para tomar soro. Tomava 1 litro de soro dissolvido na água, né, o soro dissolvido na água, e tomava 1 litro de água normal. Era para tomar durante o dia. Dipirona, passou um remédio para diarreia, caso sentisse, e outros remédios lá. E aí, depois que eu me consultei com a médica, tá, eu tava sentindo muita dor, gente. Eu tava sentindo muita dor. Eu não conseguia fechar a mão. Eu não conseguia movimentar o pulso. Não conseguia andar direito. Eu tava sentindo muita dor. E aí, eu tive a brilhante ideia de tomar o diclofenac para passar as dores. Alerta que não pode, quem está com suspeita de chikungunya e principalmente com suspeita de dengue, não pode tomar diclofenac. Eu não sabia. E aí eu tomei. Só no caso, eu não tomei mais. E aí no outro dia meu esposo foi procurar saber se tinha algum problema. E aí o médico disse que não podia tomar de jeito nenhum. E aí beleza, eu tomei só um comprimido. Não passou, não adiantou de nada. E ficou por isso mesmo e não tomei mais esse remédio. E aí, continuei, né, com febre e tal, tomando os medicamentos, nananã. No sábado, no dia 21 do 5,
eu continuei com febre e continuei sentindo dores nas articulações, nos pés, e tive dor de barriga também. Então a médica já tinha previsto que eu poderia sentir dor de barriga, e eu senti dor de barriga realmente, e aí ela tinha passado um remédio para mim tomar para manter a flora intestinal, né? Isso foi no sábado. No domingo, gente, aconteceu algo assim muito inusitado. E aí depois eu vim descobrir que isso pode acontecer. No domingo eu já não tive mais febre, graças a Deus. A febre passou. Eu continuei sentindo dores, né, nos braços, nas pernas, no joelho, inclusive também senti dores no joelho. Senti dor de cabeça e, gente, aconteceu algo assim muito inusitado. Aconteceu que minha menstruação desceu. Tá, Aline, mas por que isso é inusitado? Porque desceu com muito fluxo. Era um fluxo assim muito grande. Ao ponto de eu ter ido no banheiro, né? Enquanto eu estava tomando um banho, eu vi assim um negócio escorrendo e enchendo o box do banheiro. Eu falei, gente, eu tô tendo hemorragia, só pode. Meu esposo, quando viu, ficou desesperado. Falou, meu Deus, você tá tendo hemorragia, vamos pro hospital, não sei o que, nananã. E eu, calma, tipo, eu só vou nas últimas. Eu, calma, não deve ser menstruação, não sei o que, bababá. E aí, depois de alguns dias, né, quando ele foi dar um plantão no interior, ele perguntou um médico lá que tava de plantão, e ele falou que era normal isso acontecer. A dengue, ela pode antecipar essa menstruação e pode acontecer isso, de vir um fluxo muito alto, né, muito... Nesse dia eu entrei em contato com o médico novamente por telechamada, por causa do fluxo, por causa que eu estava sentindo muita coceira no corpo. Minhas coceiras começaram mais ou menos de tarde para de noite, muito forte. Era uma coceira assim nos braços, nas pernas, nas costas. Era uma coceira que, meu Deus, faltava deixar a pessoa louca. Porque você começava uma coceira aqui, e aí ia coçando, pensando que o seu corpo todo estava coçando. E aí eu entrei em contato com o médico, e o médico falou, é normal, sintomas da chikungunya, não sei o que, bababá, até então era chikungunya. E aí, beleza, continuei tomando os remédios no domingo e tal. Na segunda, eu continuei sem febre. Na segunda, dia 23, continuei sem febre. Continuei com as dores, né, nos braços, joelhos e pés. Dor de cabeça, sentia muita dor de cabeça. A minha menstruação ainda estava descendo com muito fluxo. E a coceira que permaneceu no outro dia. Gente, essa coceira eu não desejo pra ninguém, meu Deus do céu. Eu não conseguia dormir, eu fico muito estressada quando eu estou com muito sono e não consigo dormir. Tem hora que eu... me dá uma agonia, um estresse. Enfim, senti esses sintomas na segunda-feira e tal. 4/5, eu continuei sem febre. Continuei com as dores, né? Essas dores eu tenho até hoje, gente. É algo surreal. Ainda com a menstruação um pouco forte, mas já tinha diminuído o fluxo. E aí, na terça-feira, mais ou menos, na terça-feira de tarde para de noite também, começou... Não, minto. Não foi na terça-feira, foi na quarta-feira. Na terça-feira ainda sentia muita coceira pelo corpo. E aí, na terça para quarta-feira de madrugada, essa coceira começou a diminuir. E aí, quando eu acordei na quarta-feira, eu já acordei com manchas vermelhas. Era tipo picadas, sabe? Tipo pontinhos vermelhos nas mãos, nos braços, nas pernas, na parte da barriga e tal. Então, começou as manchas vermelhas pelo corpo na terça-feira e se prolongou até a quarta para quinta-feira de madrugada.
E aí, gente, na quarta-feira eu continuei sem febre, continuei com as dores, as manchas foram diminuindo ao longo, né, da madrugada. Na quinta-feira, minha menstruação simplesmente parou. Eu não tive febre, não tive dor de cabeça, não tinha mais manchas pelo corpo, não tinha coceira. As dores nos braços e nos pés diminuíram. Eu ainda sentia, mas era pouco. E aí eu passei o resto. Ainda tive diarreia na quinta-feira, mas foi bem leve assim. E aí na sexta, sábado e domingo, que foi no dia 27, 28 e 29, eu não tive absolutamente nada. E aí eu pensei, faz 3 dias que eu não sinto nada, provavelmente já deve estar melhor, né? E aí, o meu grande erro. No domingo à noite, no dia 29, eu arrumei toda a minha casa, que tava uma zona. Arrumei a casa todinha, fiz esforço, não fui no mercado, fiz não sei o que, nananã, beleza. Tudo isso de noite, tá? E aí, na segunda-feira, gente, no dia 30/5, era de tardezinha, eu comecei a sentir muito frio de novo. E aí quando fui medir, minha temperatura estava 37,5. Novamente a febre voltou. E aí eu tomei remédio, né, de pirona. E eu comecei a sentir um pouco de enjoo. Quando eu pensava assim, olhava para a comida que eu tinha que comer, eu ficava... não tô com vontade de comer essa comida, tá me dando uma agonia, alguma coisa. E aí tomei remédio e saí de noite, fui no mercado e fui na casa dos meus pais. Quando eu cheguei de 9 horas, gente, só fiz eu chegar de 9 horas da noite. Começou a me dar uma tontura muito forte. Eu tive que assim, me escorar, me deitar na cama, porque eu não estava aguentando ficar em pé. E começou a me dar uma ânsia de vômito muito forte também. E a febre. E dor de cabeça. E aí meu esposo decidiu me levar para o hospital. Fui para o hospital, me consultei, fiz exames de sangue, imagem, e aparentemente não tinha dado nada. Tava tudo normal, porém o médico me deu uma taxada de 7 dias. Porque ele falou que possivelmente a dengue, ou eu tinha pegado de novo a dengue, ou a dengue tinha voltado. E aí foi confirmado que eu tive dengue. A dengue tinha voltado ou eu tinha pegado de novo. E aí, como minhas plaquetas não estavam baixas, estavam aparentemente normais, o médico só recomendou eu continuar com os remédios que eu já estava tomando e muito repouso. E se eu sentisse mais alguma coisa, mais algum sintoma, ou se os sintomas persistissem até a outra semana, era para mim voltar pro hospital. E aí, beleza. Fui vir para casa na terça-feira. Eu senti muito enjoo, muito enjoo, tontura e dor nos pés. Sim, voltei a sentir dor nos pés. Eu ainda conseguia comer, mas não era a quantidade que eu comia. E tive febre de 37 graus. Na quarta-feira, no dia 1/6, eu comecei a ter um enjoo assim, muito mais forte, ao ponto de eu não conseguir nem pensar na comida. Se eu pensasse em comer, já me dava ânsia de vômito. Se eu pensasse em beber água, alguma coisa, já me dava aquela ânsia de vômito. Então, na quarta-feira começou a sentir esse ânsia de vômito muito mais forte. Dor nos pés, senti, né, dificuldade para comer. E na quarta-feira eu já não tive febre. Na quinta-feira, gente, meu esposo ele ia viajar. Ele ia trabalhar no interior, na verdade. Ele ia estar de plantão. E aí ele não poderia ficar comigo. E ele pediu para minha mãe vir dormir comigo aqui em casa, porque se caso acontecesse alguma coisa, ela estaria aqui para me socorrer. Só que ela não poderia ir dormir lá aqui em casa. O que foi que ela fez? Falou, filha, eu vou aí buscar você e você vai dormir lá em casa. Eu, beleza. Só que, gente, eu mal conseguia chegar até o banheiro. Não sei como que eu cheguei na casa da minha mãe. A gente pediu um Uber. Não é nem 1,5 km daqui até a casa da minha mãe.
pedi um Uber e a gente foi de Uber. Assim, foi Deus mesmo que me segurou, porque eu não conseguia real, gente, sair da minha cama, tipo, eu dou no máximo estourando 10 passos até o banheiro, e eu não estava conseguindo nem chegar no banheiro. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou andar no carro? Como é que eu vou pra casa da minha mãe? E assim, Deus, nesse momento, Deus me segurou e falou, filha, calma, vai dar tudo certo. E aí, quando eu desci do ônibus, desci do carro, já, tipo assim, já começou a ver tudo rodando, já corri pro quarto da minha mãe, me deitar, porque eu tava com muita tontura. E aí, nesse dia, na quinta-feira, eu não tinha comido absolutamente nada. Eu não consegui colocar nada pra dentro. Nada, nada, nada. Então, era 5 horas da tarde, eu ainda não tinha comido absolutamente nada. E aí, minha mãe foi no mercado, comprou uma fruta pra fazer suco, comprou um clube social original pra mim comer. E aí, eu comi metade de um clube social e tomei um copo de suco. E na janta ela fez um cuscuz temperado com carne de sol. E eu consegui assim comer metade de um prato. E foi o que eu consegui comer. E aí na quinta-feira foi isso. Eu esqueci de informar que na quinta-feira eu comecei a sentir uma dor muito forte do lado direito, né? Abaixo do peito, onde que é o fígado, né? Tava sentindo dor no fígado, depois eu vim descobrir que era isso que a médica falou depois. E aí eu comecei a sentir essas dores. Na sexta-feira, essa dor piorou. Na sexta-feira, no dia 8 do 6, dia 8, dia 3. Dia 3 do 6 eu estava com dor, né, no fígado. Não tinha febre, porém sentia muito enjoo, sentia muita vontade de vomitar, tontura. E aí, gente, antes de minha mãe sair para trabalhar de manhãzinha, eu pedi para ela fazer um suco, porque eu tava vendo que eu não ia conseguir comer nada. E aí ela fez um suco bem geladinho. Ai, que delícia. Eu amo suco. Bem geladinho, de acerola. E eu tomei antes de ela sair. E aí, depois de um tempo, eu voltei a dormir de novo. Quando deu umas 8 para 9 horas, eu me levantei pra escovar os dentes, né? Pelo menos ficar com a boca limpa. Quando eu me levantei, que eu fui amarrar meu cabelo, começou a me dar... minha boca começou a salivar. Eu falei, opa, vou vomitar. Corri pro banheiro e depois de uma semana com enjoo, foi a primeira vez que eu consegui colocar alguma coisa pra fora, que foi o suco que eu tomei mais cedo. E aí minha mãe falou assim, olha, espera eu chegar, quando eu chegar a gente vai com seu pai pro hospital, leva você junto com seu pai pro hospital, porque ele vai chegar do trabalho lá para 11 horas. Aí eu, beleza. 2 horas minha mãe chegou, e aí eu fui me ajeitar, gente, eu tava no quarto da minha mãe. E aí eu fui me levantar, me deu uma tontura muito forte, que eu comecei a ver tudo preto. Aí eu falei, gente, eu vou desmaiar. Aí eu me deitei na cama, fiquei assim respirando, bem calma. Respira, expira, respira, expira. E aí passou. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar no hospital nessa situação? Porque da minha casa e da casa da minha mãe até o hospital é uma viagem, né? Tipo, lá no outro extremo da cidade. E aí, falei, meu Deus, como que eu vou, né? Novamente, Deus me segurando, porque se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui hoje para contar essa história, né? Eu creio assim. E aí, novamente, eu entrei dentro do carro, fiquei parada, levando um lado e fora e consegui chegar no hospital. Mas eu só fui chegar no hospital, gente. Quando eu cheguei no hospital, desabei de novo. Deixei lá meu pai e minha mãe resolvendo na recepção e eu corri para pegar um banco para me deitar, porque eu não tava aguentando. E aí fiz todo o processo novamente. Cheguei no hospital, eram umas 3 horas. Fiz todo o processo, né? Eu passei pelo médico. O médico recomendou exame de imagem, exame de sangue. Exame de imagem que eu falo é o raio-x. Exame de sangue e tal. E passou para mim tomar soro
e de pirona. E eu não lembro se ele passou outro remédio pra mim tomar. Acredito que não. Mas não passou de pirona porque... Não, passou de pirona. Passou. Tomei soro. E aí depois de um tempo fui fazer exame de ultrassom. Porque como eu estava sentindo uma dor no fígado, né, que o médico disse que era no fígado, precisava ver se tinha algum problema. E realmente tinha, né? E aí fiz todos os exames e tal, era meia-noite. Meia-noite, gente, vocês acreditam? Passei muito tempo pra fazer os medicamentos e tudo e tal. Tomei medicamento e tal. E aí quando eu voltei pro médico, né, com todos os exames, tudo, ele falou, olha, o seu fígado está muito inflamado. Muito, muito, muito inflamado. E aí quando ele olhou o resultado das minhas plaquetas, ele falou, meu Deus. Não, mentira, não falou meu Deus, né? Ele falou assim, não, você vai ser internada agora. Aí eu, como assim? Suas plaquetas estão muito baixas, eu acho que tava com 35 mil, era 36 mil. Pelo que eu pesquisei, plaquetas abaixo de 50 mil já é considerado de risco. E no meu caso, como eu já tinha confirmação de que eu tive dengue, eu estava tendo uma dengue hemorrágica, né? Que é quando as plaquetas baixam e tudo mais. E aí na mesma hora eu subi para ser internada, já fui internada, já fui colocada numa sala de observação. Já me colocaram no soro. Todos os dias que eu fiquei internada, eu não saí do soro nem um minuto. Era o soro acabando e as enfermeiras vindo para repor. Para poder hidratar, né, e não acontecer algo mais grave. E eu sentia muita dor, gente, muita, muita, muita dor nessa região aqui. Principalmente no fígado, né. E, gente, o médico me explicou que eu estava tendo uma dengue hemorrágica. E a cada momento, gente, acho que no máximo em duas horas vinha uma enfermeira, um enfermeiro perguntando se eu tava sentindo sangue na gengiva, se eu tinha notado sangue no nariz, se eu tinha notado sangue na urina, porque eu tava tendo uma dengue hemorrágica. Eu não tive a dengue hemorrágica externa, né, colocando pra fora, mas eu tive a dengue hemorrágica interna. Então, desde o momento que eu cheguei, já me internei de madrugada, assim, do sábado, de sexta para o sábado. E aí começou fazer exame todo dia, soro, remédio de 6 em 6 horas. E aí foi isso. No sábado eu tava sem febre, graças a Deus não tive febre. Porém eu não conseguia comer nada, gente. Assim, de manhã chegou o café, eu só consegui comer um pãozinho e uns copos de suco. E olha que eu só tinha tomado um copo de suco na sexta-feira de manhã, não tinha comido mais nada durante o dia. E aí eu só fui comer no outro dia, no sábado, quando eu já estava internada. E aí não consegui comer. Na hora do almoço consegui comer umas 2 colheradas. E aí na hora da janta, gente, todo mundo tava assim, Aline, você tem que comer. Tipo, todo mundo brigando comigo, né, brigando assim, falando pra mim comer e tal. Minha mãe, meu esposo, os enfermeiros, todo mundo chegava no meu quarto e via que tava lá a comida ainda. Falava, menina, você tem que comer, você não pode ficar sem comer, que você vai ficar fraca, não sei o que, não sei o que. E aí de tanto povo ficarem falando no meu ouvido, ai, tem que comer, tem que comer, tem que comer. E minha mãe ter ligado pra mim de 9 horas brigando, né, Aline, você tem que comer, não sei o que e tal. Aí eu, beleza, fui tentar comer. E eu tava falando pra todo mundo, passei o dia falando, gente, eu não tô conseguindo comer, eu tô com muita vontade de vomitar. Quando eu olho pra comida, dá vontade de vomitar. E aí a galera, tipo, mesmo assim você tem que comer. E aí eu lembro até hoje que a janta do sábado era arroz de leite com carne de panela desfiado, tava muito gostoso. Porém, eu não consegui comer. E aí uma colherzinha daquelas de sobremesa, sobremesa, de plástico. Coloquei uma colher daquela na boca de arroz, depois coloquei um fiapinho de carne. Quando eu fui colocar a segunda colher de arroz, eu já coloquei tudo pra fora. E aí os enfermeiros viram que realmente eu não estava conseguindo comer. E foi quando decidiram me dar Dramin, né, que é pra enjoo.
E aí eu comecei a tomar Dramin na veia. Gente, no sábado eu passei por algo assim muito inusitado, que eu não desejo isso pra ninguém. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, quem já passou por isso sabe o quanto isso é horrível. Mas já fazia mais ou menos uma semana que eu não estava conseguindo fazer o número 2. Obviamente porque eu não estava comendo, né? E também que eu estava sentindo muita dor no estômago e no fígado, tá? Então eu não conseguia fazer força pra poder fazer o 2. E aí eu fui conversar isso com minha mãe chamou a enfermeira e falou pra enfermeira, né? E aí eu tive que confirmar o que ela tinha falado. Ela falou, beleza. E eu achava que a enfermeira ia trazer um remédio, tipo, vou te dar um remédio laxante pra você tomar e tal. Pobre iludida. Ai, ai. A minha cara de iludida. Não, gente, ela fez lavagem. Sim, passei por uma lavagem no sábado à noite. Eu não lembro se foi antes de eu vomitar ou se foi depois de eu vomitar. Não me recordo. Ai, gente, eu não consigo lembrar agora. Eu acredito que tenha sido no sábado de manhã que aconteceu essa situação inusitada aí. E aí foi isso durante o sábado. No sábado, de madrugada do sábado para o domingo, eu fui transferida da sala de observação para a enfermaria. Então lá eu fui para um quarto, até então tava com um bocado de gente. E aí depois eu fui para um quarto, foi eu e uma senhorinha. No domingo eu não tive febre, ainda não conseguia comer, apesar dos remédios de enjoo que eu tava tomando. Ainda sentia muito enjoo, muita tontura e ainda sentia dor no fígado, o que é normal, né? E aí eu tomava Buscopan composto, inclusive eu tive reação do Buscopan composto. Dizem que o seu coração pode acelerar ou você pode ter a vista escurecida. No meu caso eu senti o meu coração acelerar, gente. E lá pra frente eu vou contar algo que aconteceu que eu acho que foi reação ou efeito do remédio ainda. Ou saindo, não sei, desse Buscopan. O médico disse que é da doença, mas eu acredito que não. Eu acho que não, né? Porque o médico nunca tinha certeza do quando ia falar as coisas. Era sempre eu acho que pode ser da doença, ou eu acho que não pode ser. Então eles nunca tinham uma certeza assim. E aí, na segunda-feira, eu continuei sem febre. Continuei ainda sem conseguir comer, mas na domingo de noite eu ainda consegui tomar uma sopa inteira, comer uma sopa quase inteira. Não consegui comer na segunda-feira, ainda sentia muito enjoo e muita tontura, coisa que eu ainda sinto até hoje. Às vezes dá um enjoozinho de alguma coisa, às vezes dá uma tontura. E aí na segunda-feira de tarde eu tive alta, porque minhas plaquetas já haviam melhorado, eu estava com 66 mil. Segundo a médica era considerável, ainda não estava fora de risco, mas já era considerado estável, né? Assim, não havia necessidade mais de estar internada. Então eu tive alta de 3 para as 4 horas da tarde, fui para casa. E, gente, o que eu falei para vocês agora há pouco sobre o coração acelerando. Eu cheguei em casa, eram quase 5 horas em casa. Assim que eu cheguei, eu fui direto dormir, porque eu ainda estava com o efeito dos remédios, né? Principalmente do Dramin. E aí fui dormir, quando deu umas 10 horas da noite, eu acordei sentindo meu coração acelerando, uma sensação do coração acelerando. Não, na verdade não estava acelerando, era só aquela sensação. Dava aquela sensação do coração acelerando, faltava ar. Eu falei, gente do céu. E aí na segunda-feira eu passei a noite assim, segunda pra terça eu passei a noite assim, eu não consegui dormir de jeito nenhum, porque quando eu tava querendo pegar no sono, eu acordava com o coração acelerando e falta de ar. Ainda estava sentindo dor no fígado, era bem pouco, mas eu ainda senti, na verdade não era dor, era um incômodo. Eu não consegui dormir na segunda pra terça, passei o dia assim, sentindo essa agonia do coração acelerando. Na terça-feira, né? E
enjoo, tontura, normal, né? E aí de noite, gente, eu fiquei muito preocupada porque eu tava sentindo essa agonia muito forte no coração e faltava ar. Eu tinha que parar e ficava, sabe, respirando bem profundo porque faltava ar. E aí minha esposa, você tá com crise de ansiedade, não sei o que. Eu fiz, eu não tô com crise de ansiedade, eu nunca tive crise de ansiedade. Por que eu vou ter crise de ansiedade agora? E aí fui pro médico, fiz todos os exames, exame de sangue, exame de imagem, tudo de novo. E o médico falou assim, olha, isso que você tá sentindo pode ser da doença da dengue, sintomas da dengue, ou realmente pode ser efeito do remédio que esteja passando e por esse motivo você esteja sentindo isso. Do Buscopan composto que eu tomei. E depois de um dia e meio eu pedi para trocar para um Buscopan simples porque realmente eu tava sentindo essas coisas ruins. E aí ficou por isso mesmo, mas ela disse que depois de alguns dias passava. Minhas plaquetas já estavam altas, graças a Deus. Tinha aumentado em quase 100 mil, então estava muito bom, não corria mais riscos. E depois da terça-feira, gente, foi só melhorando, sabe? Na quarta-feira ainda sentia essa agonia, na terça já tinha diminuído, já estava conseguindo dormir, nessa já não estava sentindo mais nada, só o que me restou foi as dores que eu ainda sinto até hoje. E é isso. Até hoje eu sinto as dores aqui nos dedos, principalmente nos pés. Eu ainda sinto muitas dores nos pés. Todo dia quando eu levanto da cama é aquela dor para poder andar e não sei o que. E aí quando eu chego de noite em casa, né? Eu chego de noite para dormir, aquela dor, o pé já tá doendo muito. Então assim, ainda sinto dores. Gente, durante o tempo que eu tive internada, eu tomei medicamentos na veias, né? Fiz exames de aqueles que furam o dedo para medir a glicose, pressão, faz exame de sangue, faz isso, faz aquilo, então eu fui bem acompanhada. E por que eu digo que que tudo que aconteceu comigo foi um milagre? Primeiramente porque na sexta-feira, no dia que eu fui internada, eu não queria ter ido para o hospital. Como eu falei para vocês, eu me levantei, me deu a tontura, eu não queria ir para o hospital porque eu não estava aguentando nem ficar em pé. E eu ia esperar meu esposo chegar no outro dia, no sábado, para poder me levar. E aí ele falou assim, bem, se você tivesse me esperado para ir no sábado, pode ser que você não estivesse mais aqui hoje. Porque as plaquetas, ela baixa muito rápido e ela aumenta muito rápido, em questão de 24 horas. Então, assim, foi Deus mesmo que chegou com a providência ali naquele momento e me deu uma força, gente, que é surreal, eu não sei assim explicar. Quando eu decidi que eu fui no carro, não passei mal, não vomitei, não nada. Mas quando eu cheguei no hospital, tudo voltou, assim, pisei o pé no hospital, deu aquela, sabe, aquela sensação de vômito, de tontura, de tudo. Então foi Deus. Eu tive a dengue hemorrágica, eu cheguei no hospital com 35 mil, as plaquetas baixas, né, considerado já de risco. Eu não tive nenhum tipo de sangramento e não tive nada mais grave, né? Eu ouvi relatos de pessoas que tiveram outros tipos de sintomas. Inclusive a amiga de uma prima, a minha falou pra mim que minha prima falou pra mim que uma amiga dela acabou tendo até eu não sei se é hemorragia, enfim, resumindo, sangue no pulmão. Então assim, eu sou muito grata a Deus porque ele cuidou de mim assim todos os momentos. Deus não deixou que não passasse daquilo, sabe? A mão de Deus assim foi sobre mim naquele local. Inclusive teve uma situação lá, né, da senhorinha que estava internada junto comigo, que ela passou mal de madrugada na segunda, do sábado para segunda, eu acho. Domingo para segunda. E a gente tava ali intercedendo por ela, né, o coração querendo dar um infarto e falta de ar.
e Deus chegou ali. Então assim, eu creio que foi Deus que me sustentou, que olhou pra mim e me pegou no colo e fez: filha, você não vai mais passar, não vai chegar a passar por algo grave, sabe? Principalmente por eu ter descoberto que eu tenho gordura no fígado, poderia ter evoluído para um quadro muito pior. Então assim, Deus esteve comigo o tempo todo, eu creio nisso. E a prova é isso, né? Que não cheguei a evoluir para um quadro mais grave. Com 3 e 4 dias, eu acho, de internada, eu tive alta. Não passei muito tempo no hospital. A primeira vez que eu fico internada no hospital, eu tenho um trauma de hospital, eu tenho um pavor. Mas eu sempre digo que Deus tem um propósito no meio da desgraça, né? Deus sempre tem um propósito. Deus sempre pega aquela desgraça e transforma em graça. Então, eu acredito que Deus tinha um propósito comigo naquele local. Eu saí de lá, daquele hospital, muito, muito, muito transformada, com uma visão, assim, de que a gente reclama muito, né, das coisas que às vezes não dão certo na nossa vida. A gente quer algo, pede a Deus algo, e às vezes a gente reclama porque a gente não recebe. Mas dentro daquele hospital, Deus me fez enxergar que existem pessoas em situações muito piores que a minha. Que existem pessoas que estão dentro de um leito de um hospital, que não tem condições de sair. Eu vi muitas e muitas e muitas situações dentro daquele hospital enquanto eu estive internada. E nos dias que eu precisei ir para o hospital, né, nos 2 dias, pessoas sentindo fortes dores e passando mal, uma jovem que teve uma parada cardíaca. Então assim, eu vi que Deus tem um propósito na nossa vida e que a gente precisa dar valor, né? Agradecer a Deus nas pequenas coisas para que Ele possa nos honrar nas grandes coisas, sabe? Então, não sei qual a situação que você está passando, se é uma situação de doença, se é uma situação financeira, se é uma situação familiar. Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito com você nessa situação e que Deus não vai te deixar desamparado. Eu creio que é um momento que você está passando, o momento que você está passando para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento espiritual, e que Deus quer tratar com você. Às vezes eu durante esse tempo, né, eu vou ser sincera que eu tive medo sim de morrer, não medo de morrer, mas eu tive medo de, Senhor, nesses últimos meses eu estive tão falha, né? Será se realmente se acontecer algo hoje eu vou ter minha salvação? E eu falei, cara, é um momento de me despertar, sabe? Abrir os olhos para a realidade, buscar mais a Deus, porque Jesus aí está voltando. Mas acima de tudo, olhar para aquilo que a gente está passando e ver que existem pessoas piores, situações piores, sabe? E que entender que Deus tem um propósito, até mesmo naquele momento de dificuldade, que Deus não nos abandona, porque Deus jamais nos abandona, a gente quer abandonar Ele. Então, é isso, é entender que Deus tem um propósito, sabe? Eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu creio que foi um livramento de Deus. Eu creio que Deus tem um propósito, que Deus tinha um propósito, tem um propósito. Eu creio que Deus me levou àquele lugar para que eu voltasse e reparasse aquilo que eu preciso mudar. E é isso. Eu no início do vídeo eu falei que eu não queria que você gostasse desse vídeo, mas eu queria que esse vídeo servisse para alerta para você que está assistindo, né, para tomar alguns cuidados com alguns sintomas referente à doença, qualquer coisa que você sentir, vai no hospital, porque as coisas podem piorar assim, ó, muito rápido. Mas também dizer que Deus tem um propósito em tudo, né? Nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de alegria, agradecer a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida, porque Ele é fiel, Ele cuida e Ele sabe o nosso futuro. Então, é isso. O vídeo de hoje foi para contar o meu relato da minha dengue,
que eu tive. Eu nunca imaginei chegar a ser internada no hospital, ter um pavor no hospital. Foi um trauma que eu, querendo ou não, superei, né? Eu sentia muito medo de agulha, sentia muito medo de... Eu nunca tinha furado o dedo para fazer exame de glicose. E no hospital eu tinha que fazer, né? E aí eu comecei a separar o medo de agulha, comecei a separar, porque todo momento eu era furada para tirar sangue, para não sei o que, para enfiar remédio, minha veia ficou entupida e para desentupir é uma dor horrível. Então assim, eu amadureci, eu superei o meu medo, eu acredito. Óbvio que o que eu passei assim não é nada, eu acredito em coisas muito piores, mas Deus trata a gente, ele sabe até onde a gente pode ir, né? Então é isso, o vídeo de hoje é esse. Se você conhece alguém que está passando pela mesma situação ou que já passou, ou, né, se vai servir de alerta para alguém, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você jamais se esqueça de que Deus tem um propósito em tudo na nossa vida, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui para receber todos os vídeos que eu posto. E é isso, meus amores. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!